Olá para você que está ligado aqui no SBT, sextou, meu povo, sextou. Hoje o expediente ainda não terminou, né? Por quê? Não. E o expediente vai terminar mais cedo hoje, porque hoje tem jogo da seleção, hein? Tomara que a gente ganhe, tomara que a gente saia vitorioso. É 4 horas da tarde, né? Tem muita empresa que dispensa os funcionários, tem muita empresa que põe os funcionários para assistir na própria empresa. Tem muito, o pessoal já sai, porque 4 horas da tarde, 4, 5, 6, você acabou, né? Aí já a pessoa já vai trabalhar, né? Acabou beber. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. O programa A Voz da População, eu entrei em contato com quem ajuda a gente aqui no programa a doar cadeira de rodas, cadeira de roda elétrica. A gente já doou cadeira de roda elétrica várias, né, nesse ano aí de 2022 aqui no programa. E uma cadeira de roda elétrica custa entre 10 mil reais, 15 mil, tem cadeira de 20 mil reais, enfim. E eu tenho um parceiro nosso aqui do programa que doa para nós a cadeira de roda elétrica. Então a gente ajudou aí na cidade de Ribeirão, na cidade de Campinas, na cidade de Piracicaba, cidade de Santos, diversas cidades aí do estado. Então eu quero falar a vocês que a gente vai fazer uma doação agora nesse final do ano de uma cadeira de roda elétrica. Então você que tem o sonho, ou tem algum amigo que tem esse sonho, quer contar a história dele? Escreve aí no Zap da População. O telefone está aí na sua tela, é fácil, é rápido, tá? Vamos colocar um pedacinho de um trechinho, só para vocês verem como é que é a cadeira de roda, tudo, e a gente volta aqui para o programa, só para você ter essa vontade de escrever o seu amigo ou a sua amiga nesse quadro, para a gente realizar o sonho dele. Olha só. Olha só essa cadeira, mulher. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção de Deus, né? Que bênção, né? Não é? É bênção olha de só, Deus. olha isso, ó. Ai, meu pai do céu. Ó. Você não sabe a alegria que eu tô, cara. E olha, a gente vai falar com a nossa repórter, Débora Nóbrega, aqui do programa Voz da População. Ela que vem com um giro de notícias, trazendo notícias aqui do programa. Olha só. Oi, Paulo, é um prazer estar falando com você e com todos os telespectadores da Voz da População no nosso estado de São Paulo. E a gente começa esse giro de hoje falando da maior operação do ano da Polícia Federal em Campinas. É também a maior operação da história sobre esse tipo de crime, que é crimes ambientais. Batizada de Hermes e conduzida junto com o IBAMA, essa investigação é uma das maiores que já aconteceu no Brasil e é feita para desarticular uma organização criminosa voltada ao contrabando e acobertamento de mercúrio. E esse produto era destinado ao abastecimento de garimpos em estados da Amazônia Legal, como Mato Grosso, Rondônia e Pará. Como eu já disse, essa é uma das maiores operações da história do Brasil. Para você ter uma dimensão disso, os alvos dessa operação estão espalhados por 7 estados do Brasil. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de prisão temporária e 49 mandados de busca em municípios no estado do Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Foi pedido também o bloqueio de bens das pessoas envolvidas com esta quadrilha no valor estimado do prejuízo que eles teriam causado com essa falsificação de dados, né? E você imagina quanto seria esse valor, Paulo? Mais de 1 bilhão de reais, é muito dinheiro, né? As fraudes, elas aconteciam da seguinte maneira: no Brasil, o mercúrio, ele não é extraído direto da natureza. Então ele vem, a matéria-prima dele, de objetos recicláveis, de resíduos de lâmpadas e materiais odontológicos. Sendo tudo legal com a origem desse material, os proprietários vão e lançam no sistema do IBAMA os créditos sobre esse material. E aí sim eles podem fazer a comercialização, já que já está tudo registrado, tudo certinho de acordo com o governo. As fraudes, o que acontecia, essa quadrilha?
A quadrilha. Eles faziam o quê? Lançavam dados falsos nesse sistema e, a partir daí, comercializavam créditos virtuais fictícios que acobertavam a venda e o transporte de mercúrio real, mas sem origem legal. E por que isso é perigoso? Porque o mercúrio é uma substância altamente tóxica e, ser manejado de maneira incorreta, pode poluir e contaminar rios, terras e várias outras coisas, né? Então, isso é muito perigoso. Essa investigação, inclusive, apontou que mais de 2 toneladas de mercúrio teriam sido comercializadas nesse esquema, burlando os sistemas de controle do IBAMA. Agora a notícia vem de Ribeirão Preto. Também é uma operação da Polícia Federal, mas com o apoio do BAEP. Eles descobriram um laboratório de refino de drogas na zona rural da cidade de Brodowski. Lá no local foram apreendidos produtos químicos que eram utilizados na mistura da droga, além de balanças de precisão, prensas e outros materiais utilizados no refino desse entorpecente. Também foram encontrados 3 veículos, 3 armas e munições. Nessa ação, 2 homens foram presos. Nós comentamos aqui no programa de quarta-feira sobre um feminicídio na cidade de Lins. Uma mulher que foi morta pelo ex-companheiro com 30 facadas. É um crime muito chocante e ela tinha até medida protetiva contra ele já, mas isso não impediu que ele invadisse a casa da vítima e desferisse todos esses golpes. Foram os vizinhos que escutaram o barulho e viram ela saindo ensanguentada de dentro da casa. Eles acabaram também vendo o autor do crime saindo com uma faca pela garagem. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e ele conseguiu fugir. Mas agora a polícia conseguiu encontrá-lo na casa de parentes. Ele estava na cidade de Guaiçara. Agora, com a prisão desse suspeito, a polícia pode concluir essa investigação de mais um caso de feminicídio, infelizmente. É realmente assustador o número de vítimas desse tipo de crime. E ainda falando de casos de violência contra a mulher, em Bragança Paulista, o marido matou a esposa também a facadas. O crime aconteceu no bairro da Penha. A mulher chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O suspeito, de 30 anos, conseguiu fugir. Foi o próprio irmão dele que acionou a polícia. A equipe do Celso, do jornal Mais Bragança, fez essas imagens que a gente acompanha aqui agora e também conversou com a mãe da vítima, que falou sobre esse relacionamento que já estava há muito tempo fora de controle. Ele sempre agressivo. Sempre perturbado, falei que não queria ele aqui, ontem ele veio, eu expulsei ele daqui, hoje falei para ela, não quero mais ele no quintal, ele com ciumaiada besta, uma brigaiada, sempre xingando nome feio, sempre brigando, para com isso, vou melhorar, é a melhoria o que deu, em um assassinato. Agora eu quero que justiça, quero que ele vai preso. Agora a polícia procura o autor desse crime que ainda está foragido. E câmeras de segurança flagram o furto de 2 motos de uma autoescola na cidade de Pedregulho. Você pode ver aí pelas imagens que os criminosos chegam ao local e usam um pé de cabra para estourar a porta e vão direto ao escritório, onde ficam as chaves. Depois pegam 2 motos e fogem. Um prejuízo que seria no valor de R$25 mil. Seria porque as motos conseguiram ser recuperadas. Elas foram encontradas abandonadas em um cafezal perto de Buritizal. Mas mesmo assim as aulas chegaram a ser canceladas por causa desse roubo, né? Ainda teve um pequeno prejuízo, pelo menos para os alunos. Até o momento ninguém foi preso pela polícia. Quem tiver informações pode ligar no número 181, é o Disque Denúncia. Não precisa identificar, é super seguro e você pode ajudar a polícia a resolver mais esse crime. E em Bauru, um motorista de aplicativo passou por momentos de terror durante uma corrida. Segundo a polícia, foram 2 homens que acionaram esse motorista para uma viagem. Chegando no local, o motorista foi rendido por um desses homens que portava uma réplica de arma. Ele foi amarrado e abandonado numa área de matagal. Os 2 fugiram levando tudo que podiam, o carro, o celular, cartões, dinheiro, mas foram encontrados pela polícia no meio do caminho. É o famoso tirocínio policial, né? A viatura estava passando, desconfiou daquele carro, viu que tinha alguma coisa errada, parou, abordou os 2 e acabaram sendo presos os 2. Com a dupla foi encontrado garrafas de bebidas, mais de R$1.000 em dinheiro, cartões e o celular dessa vítima. Bom, o nosso giro de hoje fica por aqui. Até segunda. Olha, eu vou dar um recadinho para você. A gente já continua, não saia daí. Pensou em construir ou reformar? Corre para a JR Porcelanatos, você vai encontrar as maiores novidades da linha
A e B. E olha, com estoque à pronta entrega. E o melhor, pagamento exclusivamente no cartão de crédito em até 21 vezes sem juros, sem parcela mínima. A JR Porcelanatos, você encontra porcelanatos a partir de R$ 39,90 o metro quadrado. Dá para acreditar nisso? Olha, não tem como você sair de lá sem fazer negócio, porque eu conheço o dono proprietário da JR Porcelanatos. Olha, lá você vai encontrar o maior estoque de porcelanatos de todo o estado de São Paulo. A JR tem porcelanatos de todos os tamanhos. Sabe aquele porcelanato de vidro? Tem. Polido? Tem. Olha, tem um acetinado, tem um rústico. Lá na JR tem todos os tipos de porcelanato. E vende no atacado e no varejo. E olha, dificilmente você vai encontrar um preço menor do que a JR. E se você encontrar, a JR cobra a oferta. Acesse agora mesmo o QR Code que aparece aí na sua tela, que você já vai através dele para o WhatsApp. E deixa a sua casa ainda mais bonita. JR Porcelanatos, em Santa Gertrudes, São Paulo. Agora no programa A Voz da População chegou a hora da gente falar de emprego. Todo mundo quer emprego, né? Quem está fora do barco quer entrar, quem está dentro quer sair. Bom, toda primeira sexta-feira do mês, a gente vai trazer aqui, neste quadro novo, dicas para você que está procurando um emprego, né? De repente a pessoa quer mudar de área, de repente a pessoa está querendo entrar no mercado de trabalho, como entrar nesse mercado de trabalho, né? Então a gente vai falar sobre as mudanças também deste mercado de trabalho no programa Voz da População. Como de repente como aconteceu na pandemia, né? No pós-pandemia. Então tem muitas dúvidas até como você deve procurar esse emprego. E a gente vai falar sobre isso toda a primeira semana do mês, aqui no nosso programa, nesse quadro novo. E a gente vai receber, desta vez, o Marcos Tonin. Ele é executivo de recursos humanos e carreira. Obrigado, Marcos, pela participação e por falar com a gente, com toda essa sua vasta experiência do mercado de trabalho. Então fala pra gente um pouco como a pessoa deve procurar o seu emprego. Oi, Paulo, prazer enorme estar com vocês aqui na Voz da População. Acho que o serviço que você presta aqui para as pessoas é fantástico. E falar de carreiras, então, num momento tão específico e delicado do nosso país, onde a gente espera que, né, as carreiras avancem, é fantástico. E esse que você falou realmente é muito importante. Nós temos enfrentado uma transformação muito grande no mercado de trabalho por conta dos colaboradores. E olha que coisa interessante, né? Por muito tempo foram as companhias, as empresas quem ditavam a forma, né, que as pessoas trabalhariam, as carreiras, né? Quando os nossos avós trabalhavam, então começava como, sei lá, como guardinha e terminavam a sua carreira como um gerente ou um diretor da empresa. Passavam a vida, né, trabalhando para uma empresa só. Hoje nós temos movimentos muito importantes acontecendo, onde os próprios colaboradores hoje escolhem aonde eles vão trabalhar ou não vão. Então, o primeiro grande movimento que está acontecendo pós-pandemia, isso começou nos Estados Unidos, Europa e já está no Brasil, que é o que a gente chama de Great Resignation, ou seja, a grande resignação, Paulo. Olha que interessante. As pessoas que estão trabalhando, elas chegam num determinado momento e falam, olha, eu não aguento mais, isso não é para mim, não quero mais trabalhar. Ou meu marido vai trabalhar, ou a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, enfim, alguém, e vai me manter, vai bancar a minha vida, e a partir de agora eu não quero mais fazer parte desse mundo corporativo. Vou fazer outras coisas, talvez não faça nada. Ou seja, a gente fala que é a grande resignação. Já que está ruim, então não vou fazer mais nada, não tenho esforço para isso. Esse é um movimento muito importante que começou no período da pandemia e ainda ganha força. Um outro movimento interessante, que é o que se chama de quiet quitting, ou a grande demissão voluntária ou silenciosa, que ela fala o seguinte, os colaboradores quando entram hoje numa companhia, falam o seguinte, Paulo, você está me contratando, prazer, eu sou Marcos, vou trabalhar das 8 às 5 aqui com vocês, mas eu trabalho das 8 às 5. Então, quando for 5 e 1, 5 e 2, eu já estarei indo embora para minha casa. Então, eu não faço mais do que o necessário, não faço mais do que aquilo que eu fui contratado. Então, não espere que eu fique engajado em novos projetos, que eu faça hora extras, que eu participe de coisas, que ajude outros departamentos, porque eu só vou fazer aquilo que eu fui realmente contratado para fazer. E aí a pergunta que se faz é a seguinte, por que isso tem acontecido? Né? Tiveram muitos abusos, a gente sabe disso, né? Na história do trabalho, não só no Brasil, como no mundo,
a gente teve alguns abusos. Então, abuso de hora extra, abuso de engajamento de colaborador, pessoas que faziam 2, 3, 5, 6 horas extras por dia em muitas empresas e acabavam não recebendo nada por isso, ou não recebia, ou não tinham nem horas, nem um banco de horas para isso. Então, aí entra o sindicato, entra o Ministério Público do Trabalho, onde começa, então, a normalizar isso. Tudo falou, peraí, turminha, precisamos, então, colocar ordem nisso. Então, as vagas que estão abertas hoje para as companhias, e muitas delas, Paulo, não conseguem ser preenchidas. Olha que interessante. Muita gente desempregada, por um lado, muita gente escolhendo, e as empresas não conseguem atrair colaboradores. Muitos deles entram na companhia, depois de 30 dias, 45, pedem demissão e vão embora. Falam, olha, aquilo que você me prometeu, não acho que é isso que eu estou vendo aqui, eu estou indo embora. Então, está difícil você fazer a manutenção hoje, a retenção desses colaboradores. Muitos RHs não gostam de usar esse nome, né, de retenção, porque fala que essa pessoa ela fica, ela já está retida, ela está motivada, mas a gente sabe que não é fácil você fazer a gestão desses colaboradores. Então, esses são uns poucos dos movimentos que nós estamos tendo hoje. Paulo, que não está fácil, hein? Olha, você também que é um empresário sabe disso, sei que você tem grandes pessoas trabalhando para você, mas para a gente contratar hoje está tendo um esforço um pouco maior do que a gente tinha período pré-pandemia. Vou dar um recadinho para você, a gente já continua aqui com o programa de sexta-feira, não saia daí. Você que está pensando em comprar um carro, eu indico a Acta Motors. Olha só. Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade. Esse é o novo Citroën C3. Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios. Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade, aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect. Inteligência e modernidade desenvolvidas para que você possa se expressar como nunca. Acta Motors, um mundo inteiro de vantagens para você. Marcos, as pessoas às vezes te acham, que te procuram, né? Falando que falta alguma oportunidade de trabalho. O que as pessoas precisam saber para ir procurar um emprego, falar com um empresário de repente, para de repente estar na frente desse empresário e se sair bem? Fala para a gente. Muito. A gente tem milhões aí de trabalhadores ainda, né, buscando, né, uma recolocação, muitos deles em busca do primeiro emprego. E a gente tem esse cenário mesmo, Paulo. Em outubro, quando abriram as vagas temporárias, muitas dessas posições ainda não conseguiram ser preenchidas. E a gente entra num momento tão importante da economia do nosso país agora, porque é o seguinte, quando a gente começa, né, a entrar nesse período de Natal, a gente já engata, e as indústrias, por exemplo, já engatam para a Páscoa. Muitas delas, obviamente, indústrias de alimentos, aí, chocolates, decoração, brindes, etc. Então, é um período rico de posições. O que acontece é que antigamente, Paulo, vamos ser honestos, né? Quem queria trabalhar em vaga temporária? Antigamente, quando a gente olhava o currículo, né? O Marcos trabalhou com vaga temporária, e aí você olhar para o meu currículo, estou aí na sua empresa tentando uma posição, e fala, Marcos trabalhou 3 meses para um lugar, 60 dias no outro, 3 meses no outro, você ia falar, Marcos, você não para em lugar nenhum. O que acontece? Por que você vai chegar aqui na minha empresa e vai fazer a mesma coisa? Porque a gente tinha um limite aí de até 3 meses para trabalhar com vagas temporárias. E aí, em 2017, nós tivemos, então, a reforma, né, trabalhista, onde tiveram vários itens que foram revistos, várias regras revistas, e para o emprego temporário isso foi, assim, fantástico. Olha que interessante. Hoje, você consegue contratar um colaborador para uma posição temporária por até 180 dias, e se precisar, você pode prorrogar por mais 90. Significa o seguinte, que por até 9 meses você pode estar empregado, trabalhando numa posição temporária. E o que é importante dizer, que todas as leis, tudo aquilo que um colaborador efetivo tem, um colaborador temporário também tem. Então ele vai ter férias proporcional, 13º proporcional. O que ele não vai ter, se ele tiver, por exemplo, ele foi desligado, ele não vai receber aquela multa, né, dos 40%. Por quê? Porque o regime de contratação dele já é um regime de contratação temporária, então já prevê que isso vai se encerrar num determinado momento, mas os benefícios daquela companhia, horário de trabalho, todas as regras que regem aquela companhia, elas também farão parte do colaborador temporário. E o que é importante dizer?
que isso é uma média, tá, Paulo? Às vezes é para mais, é para menos, então eu vou ficar na média, que 1/3, ou seja, 30% a 33% das posições temporárias, elas, ao final do período, acabam se transformando em posições efetivas. Isso por quê? Porque o colaborador, né, que está ali, ele conseguiu mostrar o valor dele, conseguiu mostrar como ele trabalha, o que ele consegue aprender, e a empresa teve um tempo de avaliar o comportamento daquele colaborador e olhar para os demais, né, que estão ali na empresa e falar assim, olha, acho que vou fazer uma substituição, realmente entrou um colaborador bom, ou então nós vamos abrir uma posição nova. Então, a minha dica para hoje é o seguinte, não menospreze um trabalho temporário mais, porque ele é um grande passo, é uma porta extremamente relevante, aberta, para que a gente possa, para quem quer, né, ou ingressar no mercado de trabalho, haja vista que a população que mais tem, né, o maior índice de desemprego, Paulo, são os recém-formados em graduação. A gente já começa a olhar para isso com uma certa preocupação, porque o jovem ele quer fazer parte, né, da economia, ele quer crescer, ele quer aprender, mas essa base que a gente está falando que são esses jovens no primeiro emprego, eles não conseguem ingressar. Muitos porque estão escolhendo, outros porque não acreditam na posição e outros porque muitas vezes também falta qualificação para aquilo, porque o nosso aprendizado não para só na graduação, né, Paulo? A gente aprende o tempo todo e hoje não tem mais desculpa para que a gente não aprenda, participe de um fórum, faça, né, seja desenvolvido, por exemplo, por uma plataforma gratuita, por exemplo, oferecida por muitas e boas instituições do nosso país que estão formando, aí, colaborando e prestando serviço para a população para que possam se desenvolver e conseguir galgar posições mais relevantes no futuro da carreira. Marcos, fala um pouco para a gente sobre emprego temporário. Como as pessoas devem procurar e como agir na hora de conseguir. Perfeito, perfeito. Acho que são dicas extremamente importantes, porque a gente já falou, né? Como você disse mesmo, a relevância agora, como é que eu consigo essa vaga? Teu currículo está preparado aí, Paulo? Se precisar para uma vaga nova, como é que está o seu? Da grande maioria das pessoas, vou dizer para você que não estão atualizados. Faltando, às vezes, até atualizar número de telefone, você acredita nisso? Tem pessoas que mandam o currículo com o telefone errado, faltando um dígito, e falam assim, ninguém me chama para entrevista. Então, para você que está nos vendo aqui, vá lá no seu currículo, ver se está atualizado o número do teu telefone, o seu e-mail, e a gente vai falar, então, na próxima semana, muito mais informações, como é que a gente vai preparar esse currículo e achar as melhores vagas para esse teu momento de carreira. Foi um prazer falar contigo, viu, Paulo? Bom, a gente fica na torcida para você arrumar um emprego, seja ele temporário, seja ele... Tomara que ele não seja temporário, né? Tomara que você consiga entrar nesse emprego e que o temporário vire fixo, né? Então, quero agradecer aí você, Marcos, por falar com a gente, com toda a sua experiência, e até uma próxima. Bom, hoje estreia com a gente a nossa repórter Débora Nóbrega, giro de notícias de todo o estado de São Paulo, que a gente acabou de falar com ela, né? Muito legal. Bom, eu vou dar um merchanzinho para vocês, a gente já volta no programa e é rapidinho, não saia daí. Agora meu recado é para você que quer comemorar a Copa com aquele sorrisão. Eu tenho um lugar certo para você cuidar do seu sorriso. O Centro Odontológico do Povo, COP. Só na COP você encontra todos os tipos de tratamento. Dá uma olhada no sorriso desta família. Olha só. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Adorei. Gente, Deus abençoe. Adorei, olha, perfeito. Obrigada. Amei tudo, gente. Desde o começo, quando eu arranquei até hoje. Era tudo que eu queria. Ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Gratidão. Incrível, né? É bom demais sorrir assim com confiança. Então não perca mais tempo, vá direto hoje mesmo lá na COP, Centro Odontológico do Povo, www.centroodontologicodopovo.com.br ou acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. Olha só, na COP, aqui, todo mundo pode. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí. Hoje no programa tivemos Giro de Notícias com a Débora Nóbrega, ela que é a nossa repórter, trazendo informações aí de Ribeirão Preto, Jaú, todos os lugares. Também tivemos o Marcos Tonin, ele que tem uma carreira brilhante aí, executivo de recursos humanos, e falou sobre emprego aqui no nosso programa.
E também a gente falou que você pode inscrever para realizar um sonho aqui no programa, hein? Então você aí que quer realizar um sonho, na cadeira de roda elétrica a gente vai doar até o final do ano. Então é muito importante você escrever no Zap da População e contar a sua história. Eu espero que vocês continuem aqui no nosso programa na semana que vem, segunda-feira. E eu espero que vocês tenham também um bom final de semana e que o Brasil tenha um bom jogo e que a gente saia vitorioso. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.